Pessoal, vamos fazer um vídeo sobre astrologia para as pessoas começarem a entender. Primeira coisa que eu quero avisar é que o mapa que eu faço é um mapa personalizado, não tem nada a ver com computador. Quando eu falo computador, interpretações do computador. E eu faço aquela leitura, né, tradicional, ele tem um valor, é o mapa transpessoal. Mas a minha ferramenta de trabalho é o mapa natal transdimensional. O que é uma transdimensionalidade? Eu vou ver todas as motivações, todas as escolhas, tudo aquilo que trouxe para ser trabalhado, os desafios. E aí a leitura que normalmente a pessoa teria, né? Pai, mãe, família, né? Propósito de vida, ela ganha uma dimensão além. Por isso que é transdimensional. Então, mesmo que tenha trazido uma mãe indiferente, um pai presente ou não presente, né, que está no mapa, isso não quer dizer que foi castigo, que foi determinação. Pelo contrário, na transdimensionalidade a gente percebe que esses elementos são colocados para que você lembre de algumas coisas do passado para se dirigir no caminho da superação, da transmutação de energias que você precisa identificar, não repetir e fazer de uma maneira diferente. Então eu dou sempre o exemplo, né, de uma escola, uma faculdade, onde algumas matérias você foi empurrando, não passou. E quando você vai retomar isto para poder se formar, vamos dizer assim, você vai ver de novo algumas coisas. Se você não souber que disciplina é, se você não souber o que está devendo, se você não souber o que falta no seu conteúdo, você não vai buscar. Então, num sentido de ação, de transmutação, de entender que você traz como um ser multidimensional que todos somos, traz lições aprendidas, ferramentas, conhecimentos que vão estar presentes no mapa, da mesma maneira que os desafios, que é para você provar que aprendeu, que fez de novo. Vamos dizer que a vida tem um lado prático e não teórico. As teorias para viver são muito boas. Olha, faz isso para ter saúde, faz isso para ter um bom relacionamento, mas nem tudo é modelo, nem tudo é sistema e caixinha que se encaixa. Então a gente tem que ver que até mesmo os conhecimentos que estão por aqui, eles devem ser adaptados de caso a caso. Então tem gente que fala assim, eu fiz na Personare, eu fiz no Astrolink. Tá, você fez um mapa de computador para saber Sol, Lua, ascendente, talvez um Mercúrio, um Marte. Só que tem leituras, por exemplo, que eu discordo. Por tudo que eu já pesquisei. Porque eu pesquisei diversos sistemas e da mesma maneira que eu amplio, eu procuro uma síntese. Então, na literatura árabe, que eu pesquisei bastante, ali perto da Mesopotâmia e tal, tem algumas estrelas, tem alguns cálculos fixos que me auxiliam a ver essas questões kármicas, ou questões que você veio fazer aqui. E por outro lado, também, por exemplo, muita gente coloca filho na casa 5. Eu coloco alguns na casa 3. Eu tenho que observar a casa 3, a casa 5 e até mesmo, às vezes, a casa 11. Porque se um filho vem de um outro casamento e você adota, ele vai estar, de alguma maneira, presente e representado ali. Mas ele não é filho do teu planejamento. Pessoas que têm filhos de relacionamentos diversos, um relacionamento infantil, obrigado e tal, que foi um descuido, e um outro por escolha, vão ter configurações diferentes no mapa, como vão ter filhos diferentes no mapa.
O local onde se encontra o companheiro também muda. Às vezes você encontra companheiros em lugares de estudo. Às vezes os companheiros estão em casas de saúde ou de trabalho, ou estão na casa social. Não é porque seu amigo vai virar seu marido, mas é que numa roda de amigos, às vezes a gente encontra o companheiro. Então, tudo isso pode ser visto no mapa com um outro olhar. E cada mapa é um mapa. Então, para quem também acha que todo libriniano é igual, que tudo isso é misticismo, né? Pode não ser ciência, nem estou preocupado que seja. Canso de dizer que a minha preocupação não tem nada a ver com ciência. Se a ciência conseguir chegar perto e provar, parabéns para ela. Que é um conhecimento. Mas o que é a ciência, senão homens tentando conhecer de uma outra maneira a mesma coisa que eu e outros estamos já lidando. É um conhecimento antigo que não se distinguia se era científico, se não era, se era filosófico, que aliás eu canso de dizer que a filosofia é a mãe da ciência. Então, se a filosofia encaixa, óbvio que em algum momento a ciência vai conseguir constatar de alguma maneira, mas nem tudo é matemática, isso eu garanto a vocês. Pode ser que tudo seja filosofia, que tudo seja mental e narrativa, que tudo sejam discursos do logos, agora a matemática é uma abstração criada por nós, bem setorial aqui e agora. Tá? Então Deus não é matemático. Esquece isso aí. E nós fizemos isso, traduzimos muitas coisas em pensamento matemático para facilitar os discursos de lógica. Quem estuda filosofia e se debruça sobre a lógica não fala besteira, sabe perfeitamente que a lógica se valeu de números, de símbolos, de matemática para facilitar o raciocínio, o discurso. Imagina escrever a fórmula toda, é complicado. Eu estudei matemática, vocês nem vão acreditar, de forma discursiva. Então eu não usava números e tinha que dar totalmente o raciocínio lógico para encontrar a solução. Legal, né? Acho que ninguém faz isso. Mas em escolas que eu frequentei, havia isso. Nem toda escola foi aqui, tá? Eu aprendi a ler aqui, mas com outros seres. Aprendi uma matemática diferente nesse sentido. E muito cedo estava resolvendo, sem números, uma série de questões e de problemas, só que era matematicamente, porque era um raciocínio lógico-matemático. Ok? Então, na nossa astrologia transdimensional, por que eu preciso que a pessoa venha antes? Ah, mas Cristina, já comprei o mapa. Tem que vir para eu colher os dados, para eu conhecer o mínimo da pessoa, do que ela quer. Porque eu não posso ler um mapa de 12 casas, com N sinais e inferências, total, num espaço de 21 ou 15 dias. E geralmente as pessoas têm questões específicas. Depois, mais tarde, depois de uma primeira leitura que eu fizer, né, que elas são duplas, né, a primeira leitura e a segunda leitura, aí depois ela quer fazer uma revolução solar, ela quer ver algum trânsito, ou ela quer ver se ela mudar para aquela cidade, ela vai se dar bem, ou se pode ir para outra cidade. Então tudo isso são outros mapas, outras leituras, mas tendo a leitura primeiro é ótimo. Essa leitura transdimensional, ela deriva em terapia. Como assim? Em ajustes. Mas por que ajuste? Porque não é nada determinado, gente. A astrologia traça possibilidades. Aí todo mundo fala em possibilidades, infinitas possibilidades, e depois me faz um mapa todo preso. Impossível, tá? Então, eu vou colocar aqui um mapa. Então, observando
este mapa, a gente vê uma pessoa com Sol em Virgem. Mas onde está esse Sol em Virgem? Está na casa 11. Imagina o seu ser, né, interno, que é o Sol, que é um virginiano, só que não está nas primeiras casas pessoais, que é de 1 até 6. Esse Sol já vai para outra casa, outra dimensão. Então, é um ser que traz, né, como lembranças, coisas de vidas passadas no âmbito social. Ele se projetou demais, ele se projeta demais, ou ele quer se projetar demais, e a gente vai ver. Eu tenho que trabalhar no início com hipóteses, as pessoas trabalham direto fechando. Eu olho e falo, Sol em Virgem. Tá, eu sei o que é um Sol em Virgem. Mas esse Sol em Virgem na casa 11 já me dá outras possibilidades. Daí eu vejo que ele tem um ascendente em Libra. Ora, Virgem e Libra são muito próximos. Então é como se ele tivesse um ser, como se tivesse, não, ele tem um ser, né, uma apresentação, uma personalidade para viver o aqui e agora, de uma maneira libriniana, mas internamente o Virgem, mas sempre por trás. Então, o Virgem dele não aparecerá ostensivamente no mundo, em casa, no eu dele. As pessoas vão olhar e falar assim, mas você não parece de Virgem. Claro, tá por trás. É como se ele tivesse trazido uma última vida relacionada ao signo de Virgem. Ele passou, né, a última encarnação, não fica só presinho aqui na Terra, tá? Dependendo dos seres, às vezes fazem migrações entre energias planetárias. Exatamente por isso, esses planetinhas estão aí em torno do Sol, ao invés de estar enfeitando ou habitando, né, colocando extraterrestres, não são extraterrestres. Porque esse termo é tolo, gente. O que é ser terrestre? Né? Então, não tem tecnologias em outra dimensão, porque tecnologias são coisas físicas que criamos aqui agora e manifestamos. Enquanto ela está como ideia, ela não é uma tecnologia. E outra, a palavra tecnologia hoje também é um saco para todos os gatos. Então, o conhecimento é tecnologia. Uma maneira de fazer, de apresentar é tecnologia. Vamos ampliar a linguagem, porque aí começa a ficar confuso, né? Então, a astrologia, ela lida também com linguagem. Afinal, tudo é narrativa, como eu já falei. Né? Não é matemática. Isso aqui não é matemática. Isso aqui são narrativas. Eu lanço hipóteses e começo a ver as possibilidades. Posso traduzir isso em matemática? Posso. Mas prefiro traduzir em discursos. Né? Então, esse Libra, né? Essa pessoa vai ser mais de Libra do que Virgem, apesar de ter um Sol em Virgem. E quando vai aparecer? Vai depender de tempos em tempos, quando houver uma revolução solar, onde o ascendente dele vai estar em Virgem, então vai enaltecer esse eu dele. E aí vai ter motivo e razão para isso acontecer. Então aqui está um exemplo de um mapa que não é muito complicado, tá? Ele me mostra que na vida, na existência, tem poucas tensões até, né? A gente vê ali que o Sol não está mal aspectado, né? A gente vê que o problema aqui é o Saturno junto com a Lua, que a Lua é o feminino. É o feminino dele para encontrar e o feminino dele como mãe. Então, conflitos possíveis para lembrar rejeições passadas, ou dele rejeitado, ou ele rejeitando feminino. Aí, se o mapa for masculino, pode ser numa direção, se for feminino, também. Né? Então, nessa Lua com esse Saturno em conflito, e na casa 5, este materno, ele não foi cuidador, ele está muito para o social, tipo assim, fui mãe, estou me exibindo, mas não sou mãe. Estou com muito mais importância da minha vida
pública. Isso também é um aprendizado para esse ser que trouxe esse mapa. Eu estou dando umas pinceladas para vocês verem que eu não leio nada programado e fechado. Vejo a roda da fortuna na casa 6, em Áries, né? Isso aí já me diz alguma coisa. Roda da fortuna não quer dizer que seja fortuna dinheiro, até porque fortuna e dinheiro, eu vou dar uma olhadinha ali na casa 2, que está em Escorpião. O que é uma casa 2, Escorpião? Que tipo de riqueza me traz? Inclusive tem um Netuno ali atuando nesse Escorpião, né? Que embora seja regido por Plutão, Netuno participa, né, dos planetas, dos signos de água, né? Então um semi-regente, né? Então vai ativar capacidades psíquicas. Ele pode trabalhar com psicologia, ele ou ela pode trabalhar com psicologia, pode trabalhar com misticismo, né, em assuntos relacionados ao Netuno. Psicologia, parapsicologia, astrologia, tarologia, vai ter possibilidades, tá? E também ligado à água. Pode fazer, por exemplo, conhecimentos de constelação e trabalhar com constelação na água. Vai se dar muito melhor do que se trabalhar somente no sentido tradicional. Porque onde está o tradicional dele? O tradicional dele está na família, na casa da família. Uma família rígida, fechada, mas não tem nada ali, vazia. Não preencheu, não trouxe grandes coisas, mas trouxe rigidez, trouxe imposição, né? Então, essa é a leitura que eu estou lendo aqui, transpessoal do mundo. Depois a gente vai ver os elementos, a cauda do dragão, né? A cabeça do dragão, Quiron, estrelas fixas, né? Lilith, Vesta. Essas estrelas fixas que os árabes trabalhavam muito, me falam muito da transdimensionalidade. E aí eu posso projetar, esse mapa está no tropical, eu projeto para o sideral, faço a regressão nesse mapa, vejo quando foi concebido, de onde veio essa alma, quando foi que desceu, quando foi que reencarnou, porque onde de onde veio, com que desafios veio. Então, a leitura é feita por ali. Aí a gente tem ali o fogo, terra, ar e água. Eu vou ver o equilíbrio desses elementos. Mas, Cristina, se ele trouxe isso de mapa, não é para ele viver com esse desequilíbrio? Não. É para justamente o desequilíbrio impulsionar ele para o equilíbrio. E aí a gente dá uma forcinha com a terapia floral. Vou trazer aqui outro mapa também para vocês verem. Esse mapa aqui é bem simples. A pessoa não teria muitas complicações, teria uma boa direção. Entretanto, eu conheço a pessoa. E outro fator, devido às influências ideológicas do mundo e das escolhas de pais, a vida dele acabou sendo um inferno e meteu os pés pelas mãos. E atualmente reestruturando em função desse mapa. Porque tem gente que se desvia porque o pai desviou, porque a mãe desviou, porque o sistema agora é assim. Essas ideologias políticas, ideologias de época, não estão escritas ali. São possibilidades energéticas que estão ali e você, do que é social, você pode contrariar, porque sempre tem um lado positivo e negativo. Quando as pessoas leem essa astrologia preditiva, Saturno está em Peixes na casa tal. Em que país, né? Vamos dizer que esteja em cima do Brasil. Mas ele tem um aspecto positivo e negativo. Ele vai trazer lembranças positivas e negativas. Mas as pessoas endossam o negativo para promover mais medo, mais terror, mais dificuldade. Daí muita gente nem acredita porque acaba não vivendo aquela situação. Então tem que dizer, são possibilidades nesse sentido e outras possibilidades. Outra coisa que a gente também percebe, né, é que quantos planetas retrógrados ele tem?
Quando os planetas pessoais menores são retrógrados, onde eles afetam? E quando são os grandes, onde afetam? Então, o meu conhecimento de astrologia perpassa por mais de um sistema, vendo de uma maneira muito mais ampla e profunda, e não é tão simples. Por isso, leva também, às vezes, 28 dias a primeira parte, mais 15 ou 20 dias a segunda, mas ele tem consulta, tem um áudio, escuta, tem a consulta para tirar as dúvidas, depois outra consulta, são 2 consultas. E eu ainda estou preservando o preço do ano passado, que vou mudar a partir de agosto. Porque não dá para a gente manter de acordo com que as coisas estão acontecendo, tá? Então, esse mapa aqui, né? Esse mapa, ele já traz mais conflitos. A gente vê que é como se ele fosse assim um pouco quadrado. Ele tem um triângulo, 2 triângulos ali que seguram quando as suas coordenadas ali traçam uma cruz, então segura um pouco. E que casas segura? Como não é um quadrado, são 2 triângulos, né? Geralmente a gente vê a cruz com 2 quadrados. Nesse caso aqui está segurando casa 5 e 6, casa 11 e 12, e casa 10 e casa 2. Então, nós temos casa de propósito de vida e dinheiro afetada, social e trabalho, que vai implicar lá no propósito de vida, e a casa da pessoa, o eu da pessoa, tanto quanto o eu no mundo, como o eu pessoal. Então, eu tenho que ler, né, esses 6 elementos em prioridade, independente da pessoa estar consciente ou não, tá? E a gente vê uma casa 2 com muita profusão de possibilidades, mas com esses aspectos tensos, né? Um Marte ali inflamando aqueles aspectos, a Lua, que é o feminino, esse feminino é um feminino que está no trabalho, é um feminino que também está na saúde. Então pode estar afetando a saúde, pode ter tido uma mãe doente, ela pode estar doente ou ficar doente por causa da relação com a mãe. Então, sabe, são hipóteses, gente, a gente não fecha. Da mesma maneira, né, que é justamente a mãe que vai determinar de alguma maneira positiva ou negativa, e a gente vai ver os elementos, o propósito de vida, que vai afetar a definição do eu dessa pessoa. Essa pessoa tem um Sol em Libra também no mesmo lugar que o outro. Tá vendo? Um Sol em Libra, novamente com o seu ascendente que aparece no mundo, é Escorpião. Então, é o mesmo caso da pessoa que o seu interior fica um pouco mais atrás. Só indo aparecer esse interior depois de algumas superações, depois de alguns anos de vida e quando o ascendente dela entrar em Libra. Porque esse ascendente, a cada revolução solar, cada ano vai mudar de lugar. E não é tudo tão certinho. Ele pode mudar, né, das casas que estão em água e de repente ele, por um, 2 graus, 3 graus, ele já muda para um ascendente em ar. Então não é necessariamente ele ficar só no Escorpião, no Peixe e no Escorpião, Peixes e Câncer, não. Vai ter momentos que ele vai sair dessa tríade e vai para outra. Então é por isso que há a possibilidade depois de entrar em Libra. Outra coisa são os elementos ali que a gente vê, tem bastante planeta espalhado. Esta pessoa tem várias questões, assim, várias áreas da vida dela são super importantes. Área de filho, nem tanto, mas tem filho ali na casa 5. São filhos que ocorrem por encontros casuais, por relacionamentos que não duram, não planejados. É esse tipo de filho. Aí você vai ver, claro que é. Né? A gente não joga assim, né? E tem filho que vem também de empréstimo pela casa 11. Aí a gente tem que ver o desafio dessa pessoa aqui
está envolvendo justamente essas casas sociais. Ou seja, pedindo uma superação aí, porque os desafios pedem sempre uma superação. Mas ela vai guiar, né, através de um social mais amplo, ou ela estar no mundo e está muito próximo ainda da casa da família. Então, entre família e sociedade, né, ali ela vai ser guiada para uma casa mais externa, que não tão interna. Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Ela tem lá os elementos também em desequilíbrio. Tem uma casa da fortuna junto com um Quiron na casa 8. Isso aí me diz que é uma pessoa que precisa de fazer superações para se sentir bem, para não adoecer. Ela se cura quando ela consegue superar algumas dificuldades, principalmente relacionadas à família, com esse Quiron em câncer ali. E é na área de superação. E aí a gente vai ver na área de saúde, Quiron, né, vai indicar o órgão, a região que pode adoecer, a maneira como a pessoa adoece e a maneira como ela se cura. Todo mundo se cura da mesma maneira? Não. Acho que é por isso que o sistema não gosta muito que a gente fale disso, porque assim, tem gente que prefere, que o mapa diz, vai mais para uma terapia floral, com tinturas, né, ligada à natureza, ou então sais e metais, então eu vou trabalhar com pedras, vou trabalhar com homeopatia, ou vai ser por exercícios físicos, ou por água, então vai ter que ter uma natação, uma hidroginástica. Então, tudo isso o Quiron vai me dizer. Se ela estiver perto de água, se ela fizer tratamentos com água, se ela beber mais água. E também ela pode adoecer justamente por causa das águas, então ela pode inchar muito, né? A glândula suprarrenal pode ficar, os rins afetados, a glândula suprarrenal. Então a gente vai ali pegando parte por parte do mapa, que eu pego esse Quiron, eu vejo diversos elementos ali que vão influenciar aquele Quiron. Eu não pego simplesmente o Quiron em câncer e pau. Eu vejo gente fazer isso. Quiron em câncer na casa 8 é X. Quiron não sei o que é Y. Não, eu vou ver uma série de outras questões, tá? Então eu espero ter esclarecido bastante coisa, né? Volto a dizer que aproveitem, né, o mês de julho, porque em agosto eu vou ter que reajustar esse preço, mas são duas consultas, 2 momentos. Agora, tem uma consulta antes, tá? Então, é a maneira como eu trabalho. Este é um mapa diferente, transdimensional. Eu vou ler lá atrás, desde a sua concepção, depois, na segunda parte. Então, eu leio aqui o transpessoal, o dimensional e por aí vai. E a gente pode explorar depois mais coisas no mapa, a pessoa gostando e ficando. Tá bom? Então, espero ter falado, explicado, né? Bem, a questão das dúvidas que surgem, as pessoas, mas por que essa consulta? Mas por que assim? Mas por que 2 momentos? Então, torno a explicar que é muito importante, né? É um trabalho completamente diferente, tá? Eu só não trabalho com o modelo Vedanta, mas com toda a astrologia que eu pude acessar do Ocidente, eu tenho vários conceitos e fora, né, daqui, vamos dizer, da dimensionalidade, para poder entender o que era essa transdimensionalidade, as vibrações, as possibilidades. Porque muita gente fala de infinitas possibilidades e não sai de 5, 6. E dão tudo muito fechado e determinado. Infinitas possibilidades com um monte de seres aí e tudo repete a mesma coisa. Então, não tem infinitas possibilidades, né? Então, vamos combinar que a coisa está um pouco só narrativa, né? E aqui é narrativa, lógica para prática. Então, tudo deriva, né? Numa terapia floral, numa terapia de tinturas, aromaterapia, às vezes. A pessoa às vezes tem que trabalhar com óleos. Por quê? Se ela tiver elementos de fogo ali, que estão inflamando, eu vou trabalhar com óleos. Muito mais do que com as águas. Ok? Então, espero estar bem esclarecido e aguardo vocês para fazer o mapa transdimensional. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe.
Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.